Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Como os estudos queer reconfiguraram as experiências religiosas e políticas. Hoje no Religare eu converso com Ana Esther Pádua Freire. Ela é doutora em Ciências da Religião pelo programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Oi, Ana, tudo bem? Olá, Flávio, gratidão pelo convite, muito feliz em estar aqui com você. Também, valeu a pena a gente esperar por esse momento e você poder atender a gente, né, e conversar sobre o tema da sua tese de doutorado. Eu estava ansiosa por essa conversa. Sim, não é só o tema do doutorado, né? É um tema da sua vida, né? Você está muito envolvida com esse tema. Eu nunca tive tão envolvida, nunca imaginei que eu já era afetada pelo tema, mas depois da defesa realmente virou meu carro-chefe. Bacana. Bom, e você pode acompanhar esta entrevista depois, compartilhar com seus amigos através do nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião e, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, marque no sino para sempre que a gente postar uma nova entrevista, você ficar sabendo, né, e aproveitar, como eu disse, e compartilhar com as suas pessoas queridas. Né? Ana, o que são teorias queer? Né? Porque é o que está no fundo aí do seu trabalho. Essa é uma Sustentação, né? Essa é uma temática, Flávio, que eu ouvi falar a primeira vez sobre teoria queer, era o nome que a gente dava à época, quando fiz meu mestrado em Ciências da Religião, também no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e quando eu estava estudando gênero. Então, a questão do gênero, a categoria de gênero, tinha algum tipo de relação com a teoria queer. E aí eu fui investigar. E uma autora que é fundamental para a gente entender a teoria queer no ambiente brasileiro é a Judith Butler, que é uma filósofa norte-americana. Ela é judia e ela tem tratados interessantíssimos sobre a teoria queer. E é por ela que essa teoria chega ao Brasil. E ela também é a pessoa que vai trazer os estudos de gênero de maneira mais sistematizada, talvez, para a gente, por meio de uma obra específica, que eu até tive a grata honra de desfrutar da leitura dessa obra em uma disciplina sua, que é Problemas de Gênero. A gente costumava falar teoria queer, depois começamos a teorias queer por causa das transdisciplinaridades, a maneira como que essa teoria foi navegando em outros oceanos. E hoje a gente dá uma preferência para abordar esse tema a partir dos estudos queer. E para entender melhor a questão, a gente precisa ir à palavra queer, né? O que queer é esse? E queer é uma palavra, para a gente, talvez não tenha muito sentido, né? Porque é uma palavra de origem anglófona, ela é inglesa, que significa estranho. Mas antes até de significar estranho, tem uma pesquisa de um autor que chama Paul Preciado, que vai explicar que, na verdade, antes de significar estranho, o queer era aquela palavra que usava para quando a gente não tinha palavra alguma. Aí eu costumo dizer que o queer é o trem de Minas Gerais, que a gente não tem o que falar, então é queer. E aí, depois disso, isso começou a ser usado pejorativamente para pessoas dissidentes sexuais e de gênero, pessoas que não se adequavam à norma, ao que é compreendido como normalidade no que diz respeito à sexualidade. Então, tinha um significado de baitola, bicha, viadinho. Esse é o significado do queer. E, principalmente nos Estados Unidos, na época dos movimentos identitários, naquela efervescência do final da década de 1960, 1970, movimento negro, movimento feminista, movimento gay, essa palavra estava muito na boca das pessoas, assim, porque primeiro nos Estados Unidos porque era proibido, né? Era criminoso
o ato homossexual. Então, tinha nos bares, tinha muitos recados como para que os queers ficassem de fora, enfim. E aí, o que acontece é que a academia, ela lança mão dessa palavra para começar a estudar esse movimento. O movimento gay, Sim. a luta pelos direitos civis LGBTs, e à época ainda era compreendido como movimento gay. E aí ela toma para si essa palavra para tentar criar uma categoria que compreendesse como que como que aconteciam esses processos de categorização social, entende? Como que a sociedade vai sexualizando os corpos, vai sexualizando os desejos, as identidades. E aí o queer, que até então era um xingamento, passa a ser usado pela militância como uma categoria de subversão. Eu sou queer mesmo. Então, toma para si, se apropria daquilo que era xingamento na luta e na resistência das suas identidades, das reivindicações sociais, enfim. Então, esse seria o panorama geral para a gente compreender. Para a gente entender os estudos queer. E, Ana, como é que isso chega na teologia? É engraçado, né? Porque quando eu falo, dentro do movimento, quando a gente fala em estudos queer, isso chega com muita naturalidade para as pessoas já. Mas quando a gente fala em teologia queer, as pessoas se assustam. Como que a gente transita a teologia cristã com códigos de sexualidade, assim? E para a gente compreender isso, tem um tripé que precisa estar que está por debaixo disso tudo, que é o movimento social, a academia e a teologia. No movimento social, a gente abordou um pouco, e na academia a gente abordou para a gente entender o que é o queer, ou os estudos queer, mas isso chega na teologia porque as pessoas LGBTs, aquelas que iam saindo do armário, aquelas que iam atendendo às reivindicações para se apresentarem como LGBTs nos espaços públicos. A gente tem, por exemplo, tem um filme bem mainstream, que é do Harvey Milk, Pela Voz da Igualdade, que aí conta a história dele, ele ia às ruas e falava, meu nome é Harvey Milk e eu estou aqui para recrutá-los. E o recrutamento era para que as pessoas saíssem às ruas como homossexuais, se assumissem homossexuais. Então, nessa saída, as pessoas também começaram a sair dentro das suas tradições religiosas, dentro das suas igrejas, e começaram a produzir suas teologias também. Tem um livro que é fundante para compreensão dessa relação entre movimento social, academia e teologia, que é a dissertação de doutorado do André Muskov, que é um teólogo luterano formado pela Este e que se chama Viadagens Teológicas. Eu acompanhei na época que saiu essa publicação e causou um enorme frisson na comunidade acadêmica. Ele contando que para ele colocar na biblioteca, né, depositar já foi difícil, porque as pessoas não queriam, estavam com dificuldade de entender que viadagens eram aquelas. Enfim, mas lá ele explica bem como que isso se relaciona, e só de maneira bem sucinta, para que o nosso espectador compreenda, quando a gente fala, por exemplo, na relação movimento social, academia e teologia, quando a gente tinha um movimento homófilo, que era aquele movimento de entender o amor entre os iguais, dentro da academia a gente tinha os estudos sobre a homossexualidade. E na teologia a gente tinha uma teologia homossexual. Depois, quando a gente teve uma segunda etapa nesse movimento, que é o movimento de liberação gay, e aí, na academia, os estudos gays, e na teologia, a teologia gay e lésbica. E, por último, a gente tem um movimento LGBT, que ainda é como a gente tem reconfigurado isso, os estudos queer dentro da academia e a teologia queer. Então, a teologia queer, sucintamente, é uma produção teológica de sujeitos LGBTs, a partir dessa análise do processo de categorização social que se dão na religião.
mas tomando em consideração essa produção acadêmica dos estudos queer e do movimento civil pró-LGBT. Tá. E quando você fala aí, tem também as pessoas trans, né? Você estava falando até desse. Estou lembrando aqui de uma reverenda, a reverenda Alexia. E isso, reverenda Alexia Salvador, ela faz parte da mesma comunidade de fé cristã que eu faço, Igreja da Comunidade Metropolitana, ela é ordenada, e ela tem uma publicação dela que foi a vez que mais viralizou, que foi, na verdade, foi um vídeo, que ela fala que Deus era trans. E aí ela vai explicar que o que ela queria dizer é que quando Deus vem em Cristo, ele sai de uma forma divina e vem numa imagem, uma forma humana, ele estava transicionando de uma divindade para uma humanidade. Então, o que ela estava fazendo ali, ela estava se reconhecendo no sagrado, se reconhecendo na experiência de Cristo. Então, quando esses corpos vão entrando na religião, adentrando esses espaços, se assumindo dentro desses espaços religiosos, eles vão implicar em outras produções teológicas. Sim. Ô, Ana, quem é que está produzindo essa teologia? Porque a gente está acostumado com uma produção teológica pensada por homens brancos europeus, não é? Por clérigos. Quem são essas pessoas que estão pensando as teologias queer? De onde elas vêm? Né? Quais são essas comunidades, suas origens, seu perfil? Né? Eu acho que, bom, a gente precisa de mais pessoas, né? Assim, preciso que essas pessoas se visibilizem, se apareçam, produzam mais, porque a gente sabe que pessoas LGBTs estão na academia, pessoas LGBTs estão na igreja e produzindo também, mas às vezes essa produção não chega até nós. Então, a produção de teologia queer no Brasil ela ainda é muito incipiente. Não tem como falar em teologia queer sem mencionar o André Muskov, que a gente já fez menção a ele. Ele, recentemente, agora no meio do ano de 2020, publicou uma série de livros pela editora Censo, que também trabalha essa questão. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Nosso primeiro bloco, o tempo dele acabou, Louca. e aí você tá entrando assim nos nomes, nas pessoas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, e aí você pode apresentar com mais tranquilidade, então, essas pessoas e as teologias queer. Tá. No Religares de hoje, nós estamos conversando com a Ana Esther Pádua Freire. Ela é doutora em Ciência da Religião pelo programa de Ciência da Religião da PUC Minas, o programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. A gente vai fazer, então, um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com a Ana. Até já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com a Ana Esther Pádua Freire. Ela é doutora, teóloga e doutora em Ciência da Religião pelo programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Você estava falando, Ana, sobre as pessoas, né, que produzem teologias queer. E você estava dando o exemplo do André Muskov, da Universidade Federal de Juiz de Fora, teólogo luterano. E aí você estava dando uma notícia, né, da última publicação, né, do André, através da editora Censo. Nós paramos por aí. E me desculpa, Flávio, se eu estou estendendo demais, mas é um tema que me apaixona, então eu vou falando muito. Não, mas fique à vontade. Essa publicação do André, realmente, eu acho que ela chegou em ótima hora, porque as pessoas estão carentes disso, elas estão buscando essas publicações que ajudem elas a viverem as suas religiosidades, as suas experiências religiosas dentro dos espaços seus espaços de comunidade de fé. Mas tem um outro nome também, que aí não é no Brasil, mas eu não posso deixar de citá-lo, porque faz parte da minha construção como teóloga queer também, que é Marcela Althaus Ried. Marcela faleceu há 10 anos. Ano passado a gente teve um encontro em Londres, em memória dela, pensando o que Marcela estaria pensando hoje. Éramos um grupo de latinos-americanos e de asiáticos, teólogos asiáticos. Ela é uma teóloga argentina, não é? Ela é de origem argentina.
argentina, e enfim, ela era fruto da teologia da libertação, e ela apresenta críticas à teologia da libertação com relação à sexualidade, a sexualidade dos corpos dentro, que quando a teologia da libertação menciona pobres, que pobres seriam esses? Então, ela clama pelos corpos sexualizados, enfim. E a Marcela, depois ela vai para Edimburgo, e lá ela tem a primeira cátedra de teologia contextual e feminista. E Marcela ela não tem uma publicação extensa, ela tem muitos artigos publicados, mas ela tem 3 livros, e um deles traduzido em português, que é Deus Queer, traduzido pela editora Metanoia e Novos Diálogos. E o livro dela, o primeiro, que é onde ela coloca a teologia dela, que se chama Teologia Indecente. Então, quando a gente fala em teologia queer, realmente nós estamos falando no plural, porque Marcela está dando para a gente uma outra perspectiva teológica queer, a partir não só da categoria queer, mas também do sul global, por meio de pensamentos que ela chama à época de pós-coloniais. Então, ela propõe uma teologia indecente, ela propõe uma nova teologia sistemática por meio de outras categorias. E Marcela, ela vai ao extremo mesmo. A pergunta dela é: você já olhou por debaixo das saias de Deus? Então, assim, ela estava querendo descobrir não somente a sexualidade de Deus, mas a importância da nossa sexualidade nos jogos de poder que se dão dentro das religiões hegemônicas e tradicionais. Então, Marcela, assim, é imprescindível a leitura dela para a compreensão não só da teologia indecente que ela propõe, mas a importância da sexualidade dentro das discussões teológicas. Entendo. Sim, então está bem relacionado com os estudos decoloniais também, não é, com essa pegada de estudos sobre sexualidade. Como ela estava na Europa, eu acho que a ideia de estudos decoloniais ela ficou mais para a América Latina. A produção dela é toda em inglês, então ela se autodenominava uma autora pós-colonial. Entendo. Ô, Ana, você é uma reverenda ordenada na Igreja da Comunidade Metropolitana em Belo Horizonte. Como é que essa comunidade, né, foi estudada por você na pesquisa que deu origem à sua tese doutoral, que foi acompanhada e orientada pelo professor Wellington Teodoro da Silva, um querido colega lá do nosso programa. Como é que você vê o lugar dessa comunidade, na sociedade brasileira? Que história tem essa comunidade, em Belo Horizonte? Qual que é o perfil dessa comunidade? Porque nós não estamos falando aqui de uma proposta de pastoral para essa igreja, para aquela outra, né? Você tem uma experiência bem focada numa comunidade voltada para esse público LGBT. Gratidão por você ter mencionado o nome do Wellington, porque ele enfrentou esse doutorado comigo, é um enfrentamento, né, de uma temática tão delicada, porque, como o André Muskov costuma dizer, quando a gente fala de LGBTs e religião, a gente está falando de vida e morte, né? Porque a gente tem um sistema que opera a regulação dos nossos corpos, e isso pode ser muito adoecedor, mas também pode ser muito vivificador também, né? E eu acho que essa que foi a ideia da tese, da gente trazer à tona, contar uma experiência positiva com relação à vivência da sexualidade e da religião. E por isso a escolha da Igreja da Comunidade Metropolitana, que foi uma igreja que eu conheci quando eu saí do meu mestrado, quando eu saí do meu curso de teologia. E só para dar o contexto dessa denominação num âmbito maior, no espectro maior, ela foi fundada justamente naqueles movimentos identitários que a gente mencionou no primeiro bloco, né, do finalzinho da década de 60, em 1968, 6 de outubro de 1968, para ser mais específica. E foi fundada por um pastor
de tradição pentecostal, que tinha sido expulso da sua denominação justamente por ser homossexual. Então, ele cria o que é considerado hoje como sendo a primeira igreja inclusiva no mundo, quando a gente ainda não tinha o termo inclusiva, mas ele criou a ideia dele era criar uma igreja, por isso igrejas da comunidade metropolitana, que fizesse tudo que uma igreja fizesse, os sacramentos, enfim, da comunidade, porque era para a comunidade gay, e metropolitana, porque estava inserida dentro do contexto de Los Angeles, e era ali que ele queria atingir. Enfim, ele chegou, a igreja criou uma fraternidade com isso, Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, que já chegou está em 44 países, hoje em 33, e no Brasil chegou exatamente a 14 anos. Teve alguns movimentos no final da década de 80 para a criação dela, mas oficialmente ela se organiza 14 anos, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, nessas principais capitais. E Sim. Em Belo Horizonte ela existe sem descontinuidade, e o reverendo... Hoje liderado pelo reverendo Sandro Aurélio, né? Isso. O Sandro é uma pessoa que teve desde o dia 1 da construção da igreja, que a igreja foi formada primeiro num grupo de Orkut. Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo, vendo, saibam que é Orkut ainda. Mas nós sabemos, Ana. Nós sabemos. Enfim, e é uma igreja que ela chega dentro do Brasil, dentro de um contexto já histórico, né, de tradição da inclusão, onde tinha uma ideia muito forte da luta e reivindicação pelos direitos humanos. E é ali que ela se inseriu, tentando manter alianças com a sociedade civil na luta pelos direitos igualitários das pessoas LGBTs. Sim, olha, essa comunidade, ela tem uma participação não só na dinâmica religiosa, né? Ela também participa de lutas, dos movimentos sociais da comunidade LGBT. E foi justamente isso que me interessou a investigar na dissertação, porque eu percebia que os estudos queer, as perspectivas queer, elas não só mudavam a liturgia religiosa dentro do templo dessa igreja, mas também fora, em uma liturgia política, como que essa igreja se apresentava fora do templo religioso, junto com o movimento civil, em dois momentos. Primeiro era a parada do orgulho LGBT, e enfim, ela saiu da pesquisa, mas ficou a marcha contra a LGBTfobia, que foi durante alguns anos um movimento importante dentro da capital mineira, mas que depois também foi perdendo o fôlego. Mas eu percebia que dentro dessa marcha, a igreja se apresentava não como igreja, o esperado da igreja, né? Então, ela usava os estudos queer para subverter, inclusive, a presença dela dentro do espaço público. E ela vai com performances artísticas, por meio de drag queens. E aí, isso me interessou investigar por que usar a arte e não a religião, e como que a arte ritualizava a própria fé dessas pessoas. E foi interessante, só para dar um exemplo, existiam duas igrejas inclusivas dentro de BH, e uma delas foi vestida com camiseta da igreja, e a ICM foi vestida de drag queen. Então, como que isso se relacionava de maneira tão diferente dentro do mesmo espaço? Ana, muito obrigado por ter ajudado a gente a compreender. Esse é um tema novo, é um tema difícil, né? Como você sabe, você comentou sobre isso, né? Um tema bastante incompreendido. Então, obrigado por você ter apresentado. Eu quero chamar o André também, espero logo tê-lo aqui no Religar, né? Para a gente poder conversar, continuar essa conversa, ajudar as pessoas a compreenderem sobre esse tema, saberem mais sobre esse tema também. Obrigado por você ter acolhido o nosso convite e ter participado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite e não posso deixar de deixar aqui o meu parabéns pelos 15 anos de programa. Obrigado, Ana. Muito carinho de sua parte. Tudo de bom aí para você.
O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades e cursos acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem com um novo Religar e Conhecimento de Religião. Um abraço muito cordial e até lá.